Pessoal, aqui é o seu professor Gabriel Tessarini e nessa aula do Mundo Digital nós falaremos sobre inteligência artificial. É um termo que está na moda há vários anos. Tem gente que pensa muita coisa boa, tem gente que pensa muita coisa ruim, tem aplicações para governos, para questões ambientais, para questões econômicas, para empresas públicas, privadas e até para o nosso dia a dia. E nós muitas vezes desconhecemos algumas possibilidades e algumas limitações que essa área da computação, que essa área da ciência da computação realmente nos proporciona. Vamos conhecer um pouco mais então sobre essa área. A inteligência artificial não é uma tecnologia específica, ela é uma área da ciência da computação que estuda tecnologias, que aplica tecnologias com o objetivo de imitar, o objetivo de simular a inteligência natural do ser humano. E, a partir disso, otimizar algumas tarefas que o ser humano ou não faz tão bem, ou faz, sim, muito bem, mas poderia ser dispensado para focar em outras atividades, atividades que são exclusivamente do ser humano. Então, a inteligência artificial é a inteligência que é desenvolvida em máquinas, em aplicações, em soluções digitais, com o objetivo de imitar, com o objetivo de simular o comportamento e pensamentos e tomadas de decisões que são naturais do ser humano. Muitas vezes nós imaginamos cenários distópicos com a inteligência artificial atacando a humanidade, mas na verdade ela é um conjunto de ferramentas que pode proporcionar vários benefícios para o nosso dia a dia. A inteligência artificial, ela é capaz de realizar aprendizados com enormes massas de dados. Então a gente pode imputar, a gente pode inserir diversos dados, diversas informações, volumes gigantescos que nenhum ser humano seria capaz de entender, e a inteligência artificial consegue sim analisar e aprender com esses dados. Ela pode aprender com tipos variados de dados. Podem ser números, letras, textos, imagens, sons. Inteligência artificial que trabalha até com artes gráficas. A inteligência artificial pode analisar todos esses dados em altíssimas velocidades. Então, em questões de segundos, a depender do poder computacional da máquina onde ela estiver sendo executada, ela pode aprender com esses dados em um tempo muito curto e pode tomar decisões de forma também muito rápida. A inteligência artificial é perfeita para reconhecimento de padrões. Ela tem vários limites, ela tem várias limitações que ela realmente é permitida fazer hoje em dia. Tem questões técnicas que não são tão fáceis assim de implementar como algumas pessoas pensam, mas ela é um recurso fantástico para reconhecer padrões com base em dados de massas de testes que já podem ser consideradas para isso. Ela combina padrões e analisa resultados prováveis a partir disso. Ela simula comportamentos, ela simula tomadas de decisões com base em características, com base em programações que são previamente inseridas para ela. Então, a inteligência artificial não é necessariamente capaz de pensar como um ser humano do zero, de forma totalmente livre. Ela tem sim limites, e são limites baseados ou na limitação tecnológica do que realmente temos de disponibilidade hoje em dia, ou mesmo nas limitações programadas para essa inteligência artificial. Há coisas que nós, seres humanos, permitimos ou não esses recursos de inteligência artificial poderem fazer, tanto em quesito digital quanto no quesito físico, né, considerando o hardware dos dispositivos e da nossa rede. Diferente de qualquer simples automação, a inteligência artificial aprende com os dados que nós vamos imputar para ela. Ela vai analisar esses dados, vai pensar em tomadas de decisões com base nesses dados, com base nas programações que nós permitimos, e vai variar essas tomadas de decisões e variar novos momentos de análise com o passar do tempo. Ela vai estar num contínuo processo de aprendizado e tomada de decisão. Enquanto uma simples automação, ela faz o que foi programada para fazer sempre da mesma forma. Então, uma automação é uma ferramenta, uma configuração que nós atribuímos condições de verificação, e explicamos para o computador o que, que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e o que exatamente deve ser o resultado. Essa aplicação vai fazer apenas isso da mesma forma que foi ensinada, da mesma forma que foi mandada. Enquanto a inteligência artificial é sim capaz de reconhecer mudanças, é sim capaz de modificar seus comportamentos dentro desses limites que são imputados para ela, ou na programação, ou com base na quantidade de dados que está disponível. Então, ela realmente aprende e detecta essas melhorias com o passar do tempo, dentro das limitações que estão envolvendo ela. Aplicações práticas de inteligências artificiais no nosso dia a dia, nas grandes empresas e em diferentes mercados ao redor do mundo,
podem envolver, por exemplo, os assistentes virtuais, podem envolver as aplicações que usam o reconhecimento de fala. Então, nós temos a Alexa, da Amazon, nós temos a Siri, da Apple, a Cortana, da Microsoft. São inteligências artificiais que reconhecem o que nós falamos em diferentes idiomas, elas realmente escutam e são capazes de compreender o que nós dizemos ou perguntamos, e a partir disso tomam variadas decisões que melhor atendam o que nós dissemos, nos trazem resultados, executam ações, elas são várias aplicações digitais que nos permitem automatizarmos tarefas que seriam humanas, automatizarmos tarefas do dia a dia do ser humano, para que nós estejamos disponíveis para realizar outras tarefas mais criativas que muitas vezes essas inteligências artificiais não são capazes de resolver. Da mesma forma, elas podem executar tarefas que nós sim podemos resolver normalmente, mas de forma mais interativa, de forma mais engajada. Podemos dar comandos para controlar desde aplicações digitais até recursos físicos conectados dentro das nossas casas. Outro exemplo de inteligência artificial são os chatbots. Chatbots são simulações de seres humanos em um formato digital, em um formato automatizado, para realizar conversas. Então, seja por aplicativo, seja por computador, o chatbot é uma aplicação que vai responder e que vai entender o que você escrever nas mensagens e, a partir disso, vai interagir com você, com o ser humano, de uma forma praticamente natural e ainda assim programada com vários recursos específicos para ajudar no determinado problema que está sendo tratado. Existem ferramentas para contratação de serviços de chatbot, como por exemplo a TakeBlip e a Blue Lab, que fornecem a inteligência artificial para que você monte na sua empresa, seja por WhatsApp, por mensagens SMS, por mensagens de outros aplicativos e redes sociais, tudo que tem que ser tratado com outros seres humanos a partir do momento que eles iniciarem uma conversa. Então o ser humano vai achar que é uma pessoa realmente falando com ele naquele momento, mas na verdade é um chatbot, é uma ferramenta automatizada que tem inteligência artificial para reconhecer o que é dito e, a partir disso, tomar decisões que estejam previamente inseridas dentro das possibilidades do que essa inteligência artificial pode fazer. Existem inteligências artificiais focadas no reconhecimento facial. Então, ela reconhece rostos, reconhece imagens de seres humanos e até de animais, além, é claro, de objetos, para resolver questões de identificação, para fazer questões de comparação. E alguns desses exemplos são questões focadas no recursos humanos, na identificação de segurança de dispositivos e até mesmo em check-ins de voos. Então, existe uma ferramenta chamada iFractal, que ela identifica quem está fazendo o registro de ponto naquele momento, ela identifica quem é o rosto que está tirando foto naquele momento e valida, com base no rosto que foi previamente cadastrado, se é realmente a mesma pessoa. Ela valida questões de tamanho, de distância entre pontos de referência no rosto da pessoa, tonalidade da pele, luminosidade do ambiente, tamanho, proporção da foto. Então, ela identifica quem é a pessoa. O Face ID, utilizado pelo iPhone da Apple, utiliza do mesmo princípio de inteligência artificial, reconhecendo se aquela pessoa que está tentando acessar aquele dispositivo realmente é a pessoa que se cadastrou nesse dispositivo anteriormente. Assim como esse check-in da Gol, que valida se a pessoa que está entrando naquele avião realmente é a pessoa que comprou a passagem e quais são as características que essa pessoa tem já cadastradas dentro do sistema, dentro do aplicativo. Então, são aplicações, são funcionalidades que podem ir desde soluções para o dia a dia até soluções mais específicas, mais especiais e até de caráter internacional. Temos diversas tecnologias artificiais voltadas para o reconhecimento de imagens. São inteligências artificiais que vão reconhecer, com base em diversos dados anteriores, com base em diversos padrões que são reconhecidos por essa inteligência, por exemplo, indícios de surgimento de doenças, indícios de câncer, indícios de mudanças nos hormônios das pessoas, mudanças na fisiologia ou mesmo nos órgãos. Então, com base em vários relatos, com base em várias imagens e prognósticos anteriores, essas inteligências artificiais são capazes de reconhecer os padrões entre essas imagens e identificar, são capazes de reconhecer qual realmente é a possível doença que pode estar acometendo uma pessoa logo nos estágios iniciais. Então, é possível prever com muita antecedência quais os medicamentos, quais os tratamentos que deveriam ser aplicados para uma pessoa que está passando por dificuldades de saúde. Inteligências artificiais também são aplicadas para meios físicos. Existem diversos robôs, dispositivos robóticos, como por exemplo os da Boston Dynamics, dentre vários outros,
que automatizam tarefas dos seres humanos e otimizam tarefas que os seres humanos não são capazes de realizar fisicamente. Existem robôs treinados para se comunicarem, para abrir portas, para levantar altos volumes, altas massas de peso, são capazes de pular alturas que os seres humanos não conseguem, capazes de carregar peso que os seres humanos não conseguem carregar e fazer isso numa velocidade muito alta. Então, existem automações robotizadas que se usam de inteligência artificial para aprender quais são as tarefas que tem que fazer e aprender ao longo do dia quais modificações têm que ser feitas na tomada de decisão. Isso ajuda na logística, isso ajuda em identificação de problemas ambientais e correção desses problemas, isso ajuda em diversas ocasiões, diversos contextos muito úteis para a vida humana. Essas aplicações da inteligência artificial são praticamente infinitas. Elas são capazes de reconhecer padrões e tomar decisões de forma contínua, de forma sempre a estar aprendendo quais as melhores atitudes a tomar, com base nas programações, com base nos dados que nós aplicamos para elas. Isso pode nos ajudar, por exemplo, a detectar e impedir, né, com antecedência, invasões de segurança física ou digital em produtos e serviços, em residências das pessoas. Isso é capaz de antever problemas de tecnologia que os nossos usuários podem estar enfrentando ao utilizar o nosso aplicativo. Então, a inteligência artificial pode reconhecer possíveis bugs que podem acontecer, podem identificar problemas de acesso à internet das pessoas e nos informar, como gestores de produtos, para corrigir isso antes dos problemas realmente acontecerem para os usuários. As inteligências artificiais são capazes de reconhecer melhores formas das pessoas estarem aprendendo e exercendo seus conteúdos em trilhas de aprendizado. Então, para cada pessoa pode ser montada uma trilha de forma automatizada que melhor atenda às necessidades daquela pessoa, mostrando os conteúdos da melhor forma que essa pessoa aprende, mostrando os conteúdos que realmente fazem mais sentido para aquela pessoa naquele momento. Então, realmente aprender o que as pessoas estão aprendendo e como elas estão aprendendo para tomar as melhores decisões de entregar soluções mais assertivas para esse público, além de identificar e até recomendar tendências, produtos e serviços de forma mais assertiva, aumentando o marketing das organizações e a qualidade dos usuários que vão estar recebendo esses produtos tão desejados e muitas vezes até inesperados. Por mais que essas inteligências artificiais sejam amplamente utilizadas como ferramentas para a gente reconhecer padrões de forma ágil, de forma rápida e com base em grandes volumes de dados, existem inteligências artificiais também focadas na criação. São as inteligências artificiais generativas. Uma inteligência artificial generativa recebe e analisa grandes massas de dados, assim como as várias outras formas de inteligência artificial que existem, mas a partir dos reconhecimentos de padrões e dos possíveis desvios que ela consegue identificar, ela é capaz de gerar saídas inteiramente novas, resultados gráficos, resultados tecnológicos e até resultados físicos praticamente que não tinham sido feitos anteriormente. Então, realmente inéditos a partir daquela inteligência artificial. Exemplos muito famosos desse tipo de inteligência artificial são os exemplos da empresa OpenAI, que desenvolveu inteligências artificiais capazes de gerar imagens inteiramente novas a partir de bancos de imagens que já existem, misturando, modificando e alterando essas imagens a um ponto delas se tornarem imagens inertas a partir do desejo do usuário e assim como gerar músicas inteiramente novas, muitas vezes de artistas até falecidos, com base em letras de canções que esses artistas escreveram, em melodias e notas musicais, a partir da seleção do usuário, essa inteligência artificial é capaz de gerar uma música inteiramente nova que seja assim parecida com o estilo desse artista que foi selecionado, mesmo que ele nunca tenha gravado essa canção e nem mesmo escrito a letra. Essas inteligências artificiais generativas são capazes de gerar programações automáticas de aplicativos, então autodesenvolver soluções que muitas vezes pessoas teriam que gastar horas e muito dinheiro para desenvolver sites e aplicações digitais. Essas inteligências artificiais generativas são capazes de desenvolver conteúdo para divulgação em redes sociais, gerar artes visuais, designs, são capazes de gerar protótipos para os produtos digitais, são capazes de gerar plantas arquitetônicas de prédios e construções. Então, aprendendo com base em modelos que existem, fazendo diversas modificações e gerando resultados que são praticamente considerados novos pelos seres humanos, se modificando a partir de cada contexto, a partir de cada necessidade. Várias das inteligências artificiais, sejam generativas ou não,
nos ajudam a agilizar processos que seriam feitos obrigatoriamente pelos seres humanos. Isso nos ajuda a otimizar a qualidade dos serviços e entregar eles no melhor tempo possível. Isso complementa ideias para produtos e serviços. É possível utilizar inteligências artificiais para ter novas ideias que se complementem às ideias que foram feitas pelos seres humanos para produtos e serviços digitais que estão sendo criados. É possível utilizar inteligências artificiais para agilizar a montagem de protótipos visuais, de rascunhos e até de elementos gráficos e interativos que os usuários podem estar realizando, mesmo que não seja o produto completo ainda. Isso nos ajuda a validar critérios técnicos, aprender sobre bugs e questões técnicas que poderiam dar conflito antes mesmo delas acontecerem para os usuários, e, claro, reconhecer padrões de satisfação, feedbacks dos usuários, seja por meio de texto, por voz, por imagens, além de diversas outras formas de reconhecimento ou de geração de insights, geração de resultados físicos e digitais para as áreas de produtos, para as áreas de serviços digitais. As inteligências artificiais nos garantem qualidade, automação e agilidade. Mas, claro, elas só vão ter limites que nós implementamos para elas. Então, é muito importante termos essa ciência. A inteligência artificial ainda não supera o ser humano. É o ser humano quem programa o que a inteligência artificial vai ser ou não capaz de estar aprendendo e quais os limites de tomada de decisão. Mas a partir desses dados, elas podem tomar rumos muito ágeis que facilitem o dia a dia do ser humano, enquanto ele se foca em atividades mais criativas, atividades realmente mais sociais que podem ajudar contextos profissionais e sociais.